Oi, pessoal, tudo bom com vocês? É verdade. Até que. Não, tava te esperando fazer. Não, não precisa. Então tá, não, Depois a gente corta, vamos, vamos lá. eu corto essa parte. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Ótima tarde para todo mundo. Bem-vindos a mais um Casa Elias Artcast. Hoje nós vamos tratar do nosso segundo episódio a respeito dos materiais essenciais para a pintura com aquarela. E hoje eu estou aqui novamente com o Diego, que ele é o CEO da Impressionista. Oi, pessoal. Enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Perfeito, Diego. Mais um sábado aqui. Provavelmente vai passar para vocês aí numa quarta-feira, mas estamos aqui num sábado à tarde, aqui na Casa Elias. Que sábado gostoso que nós vamos ter agora. Vamos falar um pouquinho sobre os materiais essenciais e acho que nada mais justo do que a gente começar a falar sobre o material que eu acho que é um dos mais essenciais para a pintura de aquarela, que é a própria água. Sim. Então, Diego, para quem está iniciando na técnica de aquarela, tem alguma água que precisa começar a pintar? É a água da torneira? É água potável? Então, eu acho que para o iniciante não há necessidade da gente estar se preocupando muito com o tipo de água. Uhum. A gente pode utilizar algumas águas especiais para quem está preocupado com a preservação ao longo prazo da sua obra. Pode estar trabalhando com uma água desmineralizada, uma água destilada. Eu, pessoalmente, por exemplo, eu uso uma água tratada, né, da rede, mas eu passo por um sistema de filtragem e alcalinizante. O que acontece? A gente faz o ajuste do pH da água, mas também é mais por... não é uma necessidade, uma obrigação, né? Uhum. É mais porque eu posso, eu tenho como fazer isso, então eu faço, né? Sim. Nada, acho que para o iniciante não há essa necessidade de preocupação, Sim. né? Então, o iniciante da técnica de aquarela, ele pode começar a pintar realmente com o que está acessível a ele. Isso. Então, talvez uma água, mas para acessibilidade, vamos a fins de acessibilidade. A pessoa, para pintar com aquarela desde o início, ela pode pintar com uma água filtrada ou uma água da torneira? Ela poderia pintar com uma água da torneira. A única coisa que eu falo é que a água que sai do tratamento, geralmente ela sai com muito cloro. Uhum. E aí, realmente, se ela pensa em fazer um trabalho para vender, aí não é tão legal de utilizar. Mas pode, para prática, para desenvolver exercícios, pode, isso não tem problema, não vai atrapalhar. É mais para quando a gente fala em, eu vou vender uma pintura, e eu quero ter que o meu trabalho tenha uma preservação um pouquinho melhor, então aí não é tão legal de utilizar. Mas tirando isso, não há nenhum prejuízo. Não. Entendi, perfeito. E pessoal, só para vocês saberem a respeito um pouquinho mais aprofundado sobre a essência da água, a necessidade da água e dos tipos de água para serem utilizados durante a pintura da aquarela, nós vamos abordar mais para frente quando nós tratarmos a respeito da técnica intermediária para a pintura com aquarela, tá bom? Então, agora, Diego, a próxima pauta é: qual é a tinta para aquarela que você recomenda estar começando? Porque no mercado existem vários tipos. Tem o lápis aquarelável, temos as pastilhas, temos os tubos, a líquida. Qual que você recomenda? Então, os vários formatos que a gente tem para acessar o pigmento na aquarela, eles trazem modos de uso diferentes, né? Então, eu acho que para quem inicia, o mais interessante é o tubo. O mais comum da gente encontrar é o pessoal utilizando o formato em pastilhas. Uhum. Há uma diferença na facilidade de acessar o pigmento no tubo. O tubo ele já sai com a tinta fresquinha, mais mole, sai numa consistência que você pode... Por exemplo, você quer... Muito comum fazer, quando a gente fala em pintura de rua, você vai fazer um semáforo. Uhum. E aí você vai acessar o vermelho. O vermelho do semáforo na pintura é muito melhor saindo direto do tubo. Você pode até, inclusive, pegar o pincel e mergulhar a ponta diretamente na abertura do tubo, porque vai sair aquele vermelho vivo. E quando se trata de pastilha, você tem que dar uma massageada nela para sair com essa vivacidade. Você vai demorar um pouquinho para acessar esse nível de saturação, pigmentação. Eu acho que para quem está iniciando, o mais fácil é o tubo mesmo. Uhum. Apesar de não ser o mais comum.
O que a gente vê por aí é o pessoal utilizando mesmo a pastilha. Ah, é? É. Mas você acha que é mais por conta o valor? O valor tem muita diferença, você Não, vê? eu acho que na verdade é até mais caro quando a gente pensa em pastilha. Porque você vai comprar um kit que vai vir com 12, às vezes 18 pastilhas diferentes e quando você percebe você não usa tudo isso. Então às vezes você compra 4, 5 tubos e acaba com metade do preço. E o tubo ele dura muito mais do que uma pastilha. E talvez também por conta de armazenamento, porque, por exemplo, a pastilha já vem, às vezes, já vem naquele panzinho, né, na panelinha, e é só você guardar num estojo. Talvez as pessoas tenham uma preocupação com líquido. Geralmente o pessoal tem preocupação com isso. Quando a gente trabalha com o tubo, você tem que esperar secar a tinta antes de poder transportar a caixinha. E a pastilha não, né? A pastilha já está seca. Então tem esse lado. Apesar de que, novamente, eu vejo que para o iniciante seria mais vantajoso, até quando a gente pensa em quantidade de pigmento que está dentro de um tubo, que é mais vantajoso. Entendi, perfeito. E também, pessoal, a respeito mais aprofundado sobre as tintas aquarelas que estão disponíveis no mercado, nós vamos abordar no terceiro episódio aqui do Caserias Artcast, que vai ser lançado daqui 2 semanas. Então fiquem atentos que logo logo vocês vão poder apreciar a respeito de todos os tipos de tintas aquarelas que existem no mercado, tanto nacional quanto internacional. E, Diego, nossa última pergunta. Com qual papel começar? Porque no mercado existem alguns tipos de textura do papel. Temos cold pressed, que é o famoso textura fina. Temos hot pressed, que é a textura satinada. E temos o rugoso, que é o rough. Qual que você recomenda? O que a gente está mais acostumado no dia a dia, que é o papel sulfite, a gente transporta o papel sulfite para aquarela, a gente chega no satinado. É uma textura muito parecida com a do papel sulfite. E realmente, para quando a gente fala com o artista, a gente nota que a maioria das pessoas fogem um pouco dessa. Elas não é que não gostam, mas aqui a gente tem é muito difundido que o satinado é para um uso muito específico, reduzido aqui no Brasil. Então a gente vê que o pessoal começa muito com o grano fino, que é o cold press, né? Eu acho que é uma textura muito boa, ambivalente, para quem gosta de detalhes, para quem gosta de linhas quebradas, para quem gosta de diversos estilos, seja fazer retrato, paisagem, flores. É uma textura muito ambivalente. Então eu diria que é o foco para o iniciante. Apesar de que há muita diferença entre as marcas. Então você consegue encontrar a textura fina, em algumas marcas ela é extremamente rugosa, áspera. Então assim, então realmente há a questão da pesquisa, né? Sim. A gente tem que dar uma pesquisada para descobrir qual que é o tipo de textura que eu acho que é mais importante do que se é fino, grosso e liso, que é também para um episódio específico, vale a pena explorar, porque você tem textura telada, textura natural, textura triangular, piramidal, tem textura que ao invés de ser, a gente nota que ao invés de ser para cima, as projeções da textura ela é para baixo. Então tudo isso dá uma diferença muito grande no uso. E isso você consegue ver a olho ou é mais uma... Você consegue perceber a olho nu, mas é mais fácil se você projetar uma luz. Então o papel está deitado na mesa e você projeta uma luz em diagonal, aí você consegue ver realmente a textura. Entendi. Então, só para a gente esclarecer essa dúvida, que talvez as pessoas aí que estão assistindo também tenham, então temos 2 marcas distintas, a A e a B. A A e a B ambas fabricam a textura fina, que é o cold pressed. A textura vai ser diferente, pode ser diferente. Bem possível que seja diferente. Entre marcas e marcas há muita diferença sim. Então vai muito do gosto da pessoa e testando. Às vezes dentro da própria marca, Olha. 2 ou 3 linhas de papéis têm texturas diferentes. Que bacana. E a gente vai abordar, pessoal, isso daí no 5º episódio do Caserias Artcast, que nós vamos falar apenas de papéis para aquarela. É no 4º ou no 5º episódio? Me desculpe, eu ainda não me recordo, porque nós já colocamos todos os episódios agora da temporada, e como são bastantes episódios,
A gente vai ter bastante conta para vocês. E, Diego, ainda com relação ao papel, você acha que o papel também tem vários tipos de produção dele, que ele é Uhum. produzido com ou celulose, com algodão, às vezes com a mistura de ambos? Qual que você recomenda? Você acha que começar com celulose acaba sendo mais em conta? Eu acho que para o iniciante, se ele puder fazer uma pesquisa, encontrar uma marca que forneça um papel de algodão com um preço acessível, eu acho que vale a pena. Entendi. É muito mais fácil. É Do que o muito mais celulose. fácil. Muito mais fácil. Existem alguns papéis no mercado internacional de celulose que têm um desempenho altíssimo. Infelizmente, esses papéis não estão presentes no mercado nacional. Uhum. Então, eles são papéis artísticos, apesar de serem feitos de celulose. Então, eu acho que todas as marcas presentes aqui no mercado nacional têm pelo menos uma ou duas ofertas de papel de algodão, sejam 100%, sejam 50%, 25%, que são bons para o iniciante. Então, eu acho que vale a pena dar uma investida assim, de repente comprar uma folha e cortar do tamanho. Às vezes é um método mais econômico que a gente tem, que é geralmente o que eu recomendo, tá? A pessoa assim, tem que saber, usando vai sentir diferença. Entendi. Então eu acho mais fácil, E com realmente. relação à gramatura do papel? Que tem uns papéis de Certo. aquarela que alguns são mixed media, que é para aquarela, para guache, para outras técnicas, né? Que são a partir, acho que, se não me engano, 280 gramas. Você recomenda um 280 gramas ou um 300 gramas para cima? Não, eu acho que você consegue trabalhar bem com aquarela a partir de 180 gramas. 180 gramas? 180 gramas. Nós temos marcas fantásticas com papel de 180 gramas para cima, 200 gramas. Geralmente, qual que é a diferença quando a gente trabalha com papel mais fino? O papel mais fino, ele não vai precisar de tanta água para fazer o mesmo efeito. Entendi. Então, ele na mesma proporção tinta. Então, quando você pega um papel 600 gramas, que é um papel muito grosso, para você ter a mesma saturação de um papel de 200 gramas, você precisa ter muita tinta, muita água para poder trabalhar com aquela mesma fluidez. Então, eu acho que você consegue trabalhar muito bem com papel mais fino. Não precisa. O padrão é 300 gramas. Eu acho que começar no 300 gramas é uma boa pedida. É fácil, você não precisa ter muito conhecimento para utilizá-lo. Mas não precisa ser restrito a isso. Tem papéis bons mais finos. Entendi. Com relação aos pincéis, Diego, você acha que nós podemos abordar neste episódio a respeito deles? Tem algum que você recomenda para iniciantes, sabe? Porque temos vários tipos, temos tanto sintéticos quanto os de cerda natural. Mas os de cerda natural claramente são muito mais caros do que uns sintéticos. Isso. Então, obviamente, que nem nós falamos, né? Estamos falando bastante nesse episódio, porque esse episódio vai ser um resumão de tudo que nós vamos abordar nos próximos 3 ou 4 episódios. Então, nós queremos apenas falar um início, para que nos próximos episódios nós possamos falar de fato sobre cada um dos materiais que são essenciais para a técnica. Então, com relação aos pincéis, Diego, de forma bem clara, tem algum que você recomenda? Eu acho que para o iniciante, pincéis de nylon, eles são também chamado de tack on load, que eles são pincéis ótimos para você utilizar. A única questão é que a gente tem que ter o pincel adequado ao tamanho da pintura. Então, se a tua pintura é pequenininha, você vai trabalhar com um pincel menor. Se você quiser trabalhar com muita água numa pintura pequena, o teu pincel tem que carregar bastante água, então você tem que usar um pincel maior. A gente não precisa trabalhar com um pincel caro, mesmo de marcas mais econômicas nacionais, pincéis importados da China.
você tem opções que são muito boas e baratas. Às vezes você compra um jogo de 3 pincéis que atendem um tamanho até ao A4 muito bem, A5, A4, e são sintéticos, sabe, são de opções bem econômicas. Você vai sentir diferença. Sim. Vai sentir diferença. Quando você vai pegar um cedro natural ou de um sintético que imita a cedra natural, você vai sentir diferença. Não tem como. Mas não é necessário. Sim. E com relação, acho que um último material essencial para começar, não vamos falar dos adjuvantes hoje, porque eu acho que o adjuvante realmente é para uma técnica mais intermediária. Mas o material que seria bacana de se ter nesse momento é um godê. O godê é muito legal. Se você pensa em ter um trabalho na sua casa, um godê de mesa, que ele é maiorzinho, tem mais espaço para misturar água, é muito bacana. É melhor de se usar do que uma caixinha, um godê portátil. Entendi. E um godê de plástico ou de metal? Eu uso os dois. O único problema do de plástico é que geralmente ele mancha. Então, às vezes atrapalha na hora de misturar as tintas. Entendi. Porque às vezes ele está manchado de azul ou de verde, que são cores que mancham muito. E aí você tem que sempre levar isso em consideração na hora de misturar. Eu vejo que o melhor de todos é o de porcelana, o de cerâmica. Verdade. Esse é o melhor de todos, mas porque ele não mancha, né? Só que você vai trabalhar num cenário desses em casa só, porque é pesado, não dá para ficar transportando. Sim, é verdade. Tá? Mas eu pessoalmente eu uso um de plástico. Quando eu faço a pintura de rua ou nos cursos, eu uso um de plástico sem problema, sem prejuízo algum. Eu já estou acostumado com as manchas deles. Quando eu quero limpá-lo, eu dou um banho de cândida. Limpa quase 100%. Então, assim... mas de novo, eu já estou acostumado com as manchas dele. Sim, perfeito. E hoje em dia também existem os godês que são estojos de tipo godê herméticos. Então eles evitam a entrada esses são fantásticos, até porque existem alguns que eles vêm com uma divisão própria que você consegue tirar só para fazer a mistura, né? Então esses são bacanas, muito bons mesmo. Pegam 30 cores, 28 cores, enfim, é muito legal. Sim, talvez não sejam muito práticos em termos de, por exemplo, quero ir pra praia. Às vezes a pessoa gosta de ir pra praia para viajar. Você acha que ele é prático? Porque existem vários tamanhos, né? Olha, eu acho que o pequenininho é mais prático, porque você leva numa sacolinha suavemente. Mas nada impede, né? Sim, nada impede. Nada impede, mas realmente o menorzinho, eles são mais práticos de serem levados. Você junta um estojozinho pequeno, mais um bloco de A5, um bloco pequeno de papel. Um sketchbook. Um pincelzinho fino, tamanho 8, e um pincel, um linerzinho para fazer linhas, você já está bem abastecido para começar, né, Diego? Exatamente. Ju, tem alguma questão hoje? Hoje não tem nada para abordar? Não? Poxa, Ju, decepção hoje. Bom, Diego, você gostaria de adicionar mais algo para esse episódio? Eu queria só deixar claro para o pessoal que o material em si não é impeditivo para a pessoa fazer o que ela quer. Sim. A gente não pode ficar com medo. Tá? Eu acho que, novamente, como a gente está falando para iniciante, a gente tem que começar. Sim. Sabe? O material, se a gente começa a ficar se preocupando muito com meu material isso, meu material aquilo, a gente não vai fazer. É aquilo que eu falei no outro episódio, a gente tem que estar claro que vai ter dificuldades. E a gente tem que pular essas dificuldades. Aí depois a gente consegue acessar um material melhor, tudo, e desenvolver mais as técnicas. Entendeu? Sim, e eu acho que é algo que passa muito na cabeça de um iniciante para aquarela, que inclusive a gente ouve muitas das pessoas que já pintam há muitos anos falar, nossa, eu olho para certos materiais e eu não acho tão caro comparado à aquarela. Às vezes, porque a aquarela é uma técnica que, na cabeça de muitos, é considerada realmente uma técnica cara. A aquarela é cara. Se você for ver um tubo profissional de tinta custando R$100, ele é caro. Para 5 ml. Só que, o que acontece? É um tubo que, às vezes, os 5 ml vão durar uma eternidade. Sim.
porque a gente realmente acaba utilizando, como o pessoal geralmente pinta em formatos menores, a gente acaba não gastando muita tinta. Então, é um material de investimento alto, mas de um ótimo custo-benefício, porque ele dura. Uhum. Então, você não tem que ficar comprando toda hora. Sim, sim. Então, por exemplo, do papel. Papel é algo que você compra uma vez, se é um papel bom. Existem marcas que são fantásticas, 350, 450 reais o papel, um bloco com 20 folhas. E só que é o seguinte, você errou, usa o lado de trás. Sim, Você não vai jogar fora. sim. Eu, quando comecei, eu lavava, pegava a esponjinha e Você lavava lavava o o papel? papel. É lógico, não tirava toda a tinta, ficava uma mancha, mas eu usava, como ficava clarinho, eu usava por cima e fazia efeito em cima da pintura. Então não tem que ficar Impedimento. com impedimento. É Entendi. jogo. Entendeu? Entendi. Então, para a técnica de aquarela, realmente não tem que ter medo de você. Não. Requer um isso- certo investimento. Requer um investimento. Por isso que eu te falei, às vezes vale a pena você comprar uma folha de um papel bom, cortar a folha no tamanho que você quer, porque esse papel bom ele vai te permitir o quê? Pintar do lado de trás. Errou? Então você errou na frente, errou de trás, lava o papel. Uhum. E bola para frente. E mais uma pergunta, Diego. Agora você estava falando das folhas, né, que você pode recortar. Para quem está começando, você recomenda os blocos de folha ou as folhas que são avulsas, os pacotes de folha? Para quem está começando e pensa em custo, o melhor é conseguir comprar uma folha. Porque uma folha que o tamanho, o padrão da folha é 76 centímetros por 56, é uma folha grande e você consegue fazer 16 folhas. Se você for dividindo tudo pela metade, você vai conseguir fazer 16 folhas tipo tamanho A5. Não é exatamente A5, mas é uma folha menorzinha. Você vai conseguir fazer 16 folhas dessa. E você não vai conseguir nenhum bloco, por exemplo, de 100% algodão com 15 folhas por esse preço. Então, o mais econômico não é o mais prático. Sim. Tá? O mais prático é realmente comprar um bloco, tudo, inclusive porque o bloco ele vem com uma folha de papelão grosso atrás para dar suporte. Sim. Mas em termos de economia, às vezes comprar uma folha avulsa é melhor. E tem muitas pessoas também que acabam criando o próprio sketchbook, né? Que elas cortam as folhas e pedem para encadernar. Eu acho que é uma modalidade muito legal isso, porque você tem a possibilidade de encadernar com aquela espiral, ou você mesmo pode fazer o sketchbook costurado, que tem muita gente hoje, é uma modalidade muito legal de se fazer, é gostosa. Tem muita gente que faz uma pintura para colocar na capa. Então você compra aquele papelão Paraná, que é um papelão mais grossinho, ou mesmo pega uma capa de caderno velha, corta do tamanho, e aí você pega uma pintura sua e cola na capa. Faz personalizado. É realmente personalizado. Realmente personalizado. Tá muito legal isso. Então é possível você criar um sketchbook próprio, seu, gastando menos, talvez. Isso. E você criar algo personalizado, algo que só você vai ter. Isso. Que torna bem legal também o processo, porque você fala, olha, eu fiz esse sketchbook para mim. Então, por exemplo, se você for pegar uma folha, 300 gramas, e fazer um sketchbook com ela, você vai ter um sketchbook grosso, porque vai dar 16 folhas para você utilizar. Ele vai ser grosso. Tanto que eu recomendo para todo mundo que faz o sketchbook usar com 10, para não ficar muito grosso. 10 folhas. Com 10 folhas de 300 gramas. Aí 20 folhas de 200 gramas. Então, assim, é uma modalidade muito legal. Às vezes você gasta 60 reais numa folha, que seja 100 reais. Depende da marca também. Depende da marca. E você faz um sketchbook totalmente personalizado. Entendi. Com a capa sua, de uma pintura sua. Então é uma dica, pessoal, para quem está começando a pintar aquarela e talvez não tenha como investir um valor alto em comprar um bloco completo ou um pacote de folha com 10 folhas, que costuma realmente ser
custar de 300 É. a 400 reais, um tamanho 30 Quando a gente fala de um papel artístico, não vai fugir desse valor, vai ser mais ou menos isso mesmo. Perfeito. Então, ó, pessoal, fica a dica aí para vocês. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Diego? Não, acho que é isso mesmo. Perfeito. Acho que esse episódio foi muito Foi bacana. muito bom. Então, pessoal, a gente agradece muito novamente pela preferência, pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e um comentário se vocês gostaram, opiniões, sugestões, dúvidas, que nós podemos fazer um compiladão de dúvidas para nós podermos, no primeira parte do próximo episódio, respondendo. Ótimo. Acho que seria muito bacana, né, Diego? Muito bom. Então, é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!